Olá, gente! Darei início agora ao nosso segundo vídeo que encerrará com a temática A Necessidade do Perdão. Então, Jesus destacou alguns pontos importantes sobre o perdão que não posso deixar de registrar. Primeiro, é que todos erram. Temos que ter isso em mente, temos que ter isso na nossa consciência, de que todos nós erramos, de que todos nós somos passíveis de erros e que não há neste mundo um justo sequer. Justo é só Deus e Jesus Cristo. E este nos ensinou que a sabedoria de um ser humano consiste não necessariamente em não cometer erro, mas em usar este erro como alicerce de crescimento. Segundo, quantas vezes perdoar? O apóstolo Pedro fez esta pergunta a Jesus e ele respondeu: Pedro, devemos perdoar até 70 vezes 7. Gente, aqui é uma passagem que nós não devemos interpretar de forma literal, ou seja, levar ao pé da letra, porque senão a gente faria continha 70 vezes 7, 490. A gente pegaria uma planilha, poderia formar uma planilha, formatar tudinho e seria marcando. Quando chegasse a 490, falei, não, já saturou, eu não posso mais perdoar. Eu estou fazendo o que Jesus mandou. Não, gente, não é assim. Este número 70 vezes 7, este é um número simbólico que representa plenitude, infinidade, até porque o perdão não pode ficar restrito aos nossos caprichos. Terceiro, a quem perdoar? Aqui precisamos ter em mente duas coisas. O perdão deve ser dado a todos, aos amigos e aos inimigos para quem tiver. Segundo, que o perdão deve ser dado a quem não merece. Lembrando que Jesus falou que todos os pecados são passíveis de perdão, com exceção de dois: o pecado da apostasia e o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Estes dois pecados não podem ser perdoados, porém todos os demais são passíveis de perdão, bastando ter um coração verdadeiramente arrependido. Quarto, gente, quando devemos perdoar? O perdão deve ser feito agora e não deixá-lo para depois. Mas por que toda essa pressa? É porque Deus só vai nos ouvir, só vai nos atender se nós primeiro limparmos o nosso coração. E ele fez esse alerta lá no Sermão da Montanha, quando ele disse: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então agora, gente, eu darei 5 motivos, né? 5 motivos para você perdoar e adotar o perdão na sua vida como hábito. Primeiro, que se Jesus ensinou é porque nós temos plenas condições de perdoar e de sermos perdoados. Segundo, é que a primeira pessoa a se beneficiar do perdão é aquela que perdoa e não aquela que é perdoada. Terceiro, o perdão é a chave essencial para a cura de muitas doenças. Acredite nisso. Quarto, perdoar é a única forma de vivermos em comunhão com Deus e de sermos salvos da condenação imposta a nós pela nossa natureza pecadora. E quinto, para que você finalmente resgate a sua tranquilidade, a sua paz interior e seja verdadeiramente feliz em sua plenitude. E agora, gente, a prova dos 9. Quando é que nós devemos saber que de fato nós conseguimos perdoar alguém? É quando a gente esquece? Não, isso aí é amnésia. É quando a gente consegue lembrar da pessoa ou do fato e não sentir mais nenhuma perturbação interna. Ou seja,
quando a gente para de alimentar um ressentimento contra a pessoa que nos magoou. E até mesmo quando a gente passa de verdade a desejar o bem dessa pessoa. E aí, gente, Jesus, ele, em toda a sua vida, ele divulgou, ele ensinou, ele estimulou e, sobretudo, vivenciou a arte do perdão com uma maestria inigualável, a exemplo do perdão às indecisões de Pedro, ao ato impensado de Judas e a todos aqueles que o caluniaram, perseguiram e o mataram. No final de sua existência, ele ainda rogou a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E por que Jesus perdoou seus carrascos, os soldados que o executaram? Porque ele compreendeu que esses soldados eram escravos do sistema social, que eles eram submetidos a rigorosos testes físicos, a disciplina e a obediência, que eram o tripé da base para o sucesso do exército romano, que esses soldados agiam sem pensarem, sem refletirem, apenas por pura submissão à ordem dada. Então Jesus, tendo essa compreensão, ele perdoava sem problemas, porque o amor, o perdão e a compreensão teciam a sua alma, e assim ele permanecia com o coração são, limpo, digno de um filho de Deus. E aí, gente, nós devemos seguirmos os ensinamentos do nosso mestre dos mestres, Jesus Cristo, porque ele sim é um exemplo que precisamos segui-lo, para que nós também sejamos vitoriosos nesta terra, com a esperança viva de alcançarmos a nossa salvação e a vida eterna. Amém?